Bem, vamos ao vivo até Brasília com mais informações sobre Haddad, Gleisi, Lula e o Banco Central. Hoje, inclusive, estava marcado um encontro entre Haddad e Lula, mas o presidente não foi. Boa noite, Tainá Falcão. Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite para você e para todos. Felipe, não foi e foi de última hora esse cancelamento, viu? Quem estava na expectativa da presença do presidente Lula foi atrás de informação e os auxiliares disseram que também tinham sido surpreendidos pela ausência dele. Foi questionar um dos assessores do presidente que me disse que Lula decidiu fazer uma reunião com o ex-chanceler Celso Amorim e com Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, para alinhar melhor a viagem aos Estados Unidos que ocorre na sexta-feira. Fato é que essa desistência de Lula nesse evento da Caixa Econômica Federal hoje de manhã gerou muito burburinho. Estava lá Fernando Haddad, que mais cedo havia dado um afago ao Banco Central quando disse que a ata do Copom foi muito mais amigável do que o comunicado anterior, alvo de críticas do presidente Lula. A gente deve lembrar que Lula disse que o aumento de juro pelo BC era vergonhoso naquele evento do BNDES de posse de Aloysio Mercadante. Bom, o que a gente sabe é que durante a manhã Lula se reuniu com representantes da mídia alternativa, que ele diz que são jornalistas, né? São jornalistas mais alinhados à ideologia do governo petista, que foram convidados para um café da manhã, e nesse café da manhã a gente recebeu o áudio da conversa. Lula volta novamente várias vezes a fazer críticas ao Banco Central, enquanto o ministro da Fazenda falava nesse tom mais amigável, um tom de trégua, com elogios à ata do Copom. A gente vai trazer para vocês agora, gente, o que disse Campos Neto. Novamente, agora a gente tem a fala do presidente do Banco Central fazendo menção e reforçando a importância da independência do Banco Central. Afinal de contas, é isso que está sendo questionado pelo atual governo. Vamos ouvir. The main reason in the case of the autonomy of the central bank is to disconnect the cycle of monetary policy to the political cycle, because they have different lens and different interests. And the more independent you are, the more effective you are, and the less the country will pay in terms of cost of inefficient in monetary policy. E o presidente Lula disse hoje que não quer confusão com o Banco Central. A fala foi durante um café da manhã com jornalistas. Lula fez essa afirmação depois de ter criticado a taxa de juros divulgada pelo BC de 13,75%, que ele considera muito elevada. Vamos ver. E vamos ver como é que o Banco Central se comporta. Eu também só tenho medo de convivência com ele. Ele teve não sei quantos anos de convivência com o Guedes. Eu acho que o Senado tem que ficar vigilante. Porque eu lembro quantas críticas eu recebia da Fiesp toda vez que aumentava a taxa de juros. Eu lembro quantas críticas eu recebia do movimento sindical quando aumentava a taxa de juros. Eu lembro quantos senadores faziam um discurso contra mim pelo aumento da taxa de juros. Eles agora não têm mais que cobrar do presidente da República. Eles têm que cobrar deles. E eles podem. É isso que eu espero. É isso que eu espero. Estou muito tranquilo, eu não quero confusão. A única coisa que eu quero é que esse país volte à normalidade, esse país volte a crescer, volte a gerar emprego, volte a distribuir renda. É isso que eu quero. Se isso acontecer, eu estou feliz. Bem, vamos começar o debate. Raquel Landim, Lula passou está há semanas, na verdade, criando confusão com o Banco Central e agora diz que não quer confusão com o Banco Central. Hoje foi um bate-boca danado, né? Porque a gente começou o dia com uma sinalização de trégua do Campos Neto em relação ao Fernando Haddad. Foi assim que foi lida a manifestação dele na ata do Copom, dele e do colegiado como um todo, quando ele faz referência ao pacote fiscal do Haddad. O ministro meio que agradece, dizendo que a ata estava num tom mais amigável. Vale lembrar que a Haddad é o único aliado que Campos Neto tem dentro do governo. Tem também Simone Tebet, talvez ali Geraldo Alckmin, mas a Haddad é o que estava mais próximo. Só que aí logo você começa já um outro fogo amigo. Você tem um tweet muito duro da presidente Gleisi Hoffmann. E aí Campos Neto vem a público
com um discurso um pouco mais pesado, onde ele diz muito claro, ele fala a independência do Banco Central, porque o Lula tinha questionado lá atrás, né, o porquê que essa independência era importante. E ele fala, a independência é importante porque ela separa o ciclo político do ciclo da política monetária e eles têm interesses diferentes. Então, assim, mais claro, impossível. E aí o Lula vem e rebate novamente, num tom um pouco abaixo, é verdade. Eu acho que deve ter alguns bombeiros ali conversando um pouco com ele, tentando baixar um pouquinho a temperatura, mas é o tipo de embate que o país não precisa, que não, a gente também vem repetindo isso aqui, que não faz bem para o país, porque você desancora as expectativas, você mexe nos preços, você perde a economia vai perdendo o respaldo, vai perdendo ali o filtro, assim. Qual o Lula que está falando? Exatamente aonde eles querem chegar? Está parecendo que ele não quer pagar o preço de mexer na autonomia do Banco Central, de ir para um embate com o Congresso Nacional. Mas esse bate-a-sopra em busca de um culpado pode favorecer o PT, mas não favorece o Brasil. Obrigado, Raquel. Joel, inclusive o Campos Neto deu a seguinte declaração que eu vou ler aqui. Nós precisamos entender que quando chegamos em um trabalho, nós precisamos olhar o que pode ser melhorado sobre o que já foi feito. Quer dizer, ele acenando com, olha, vamos trabalhar daqui para frente. Vamos parar com essa história do passado ao qual o PT sempre volta, apontando ali a herança maldita do governo de Jair Bolsonaro. Como é que você analisa essa troca de farpas? Pois é, um conflito que, se a gente conversasse até ontem, estava totalmente conflagrado e agora temos um abaixamento das tensões. Realmente, nessa ata do Copom, você tem ali a percepção de que, olha, se o governo implementar as medidas que o Haddad anunciou de combate, de controle das contas públicas, você pode ter um efeito sobre a inflação. Eu acho até que o Banco Central provavelmente vai longe demais nisso, porque a gente sabe, o que foi apresentado já era pouco, provavelmente não terá um impacto esperado em termos de arrecadação. E, em segundo lugar, o mais importante, onde é que vão vir os cortes de gasto do Estado brasileiro? Qual será a regra fiscal do governo brasileiro para não estourar os gastos, para não estourar a relação dívida-PIB? Tudo isso ainda está para um futuro que, convenhamos, é um futuro incerto. A gente não sabe se o governo realmente conseguirá estabelecer uma nova regra. A necessidade dela, acho que ninguém questiona. O teto de gastos, ele é inviável, ele já foi furado várias vezes pelo governo anterior, o Lula também começou já furando ele com a PEC da transição. Uma nova regra será necessária, só que a gente não tem muita clareza sobre qual será. E esperaremos provavelmente pelo menos até abril, antes de saber qual ela será. Então já prever na ata do Copom que a inflação pode vir menor, já é, digamos assim, uma colher de chá diplomática que o Banco Central estende para o novo governo, quem sabe querendo baixar as tensões e corretamente ao fazer isso. Corretamente porque eu acho que o Campos Neto, no passado, ele deu algumas mostras de um partidarismo que não são esperadas e não são positivas de um presidente do Banco Central. Mas agora está tentando fazer seu trabalho direito. E, acima de tudo, ele precisa ser visto como alguém que não está na guerra política. Ele está olhando para o ciclo econômico, como ele bem apontou, tem outro timing, tem outro tempo do ciclo político e não pode deixar que o governo da vez tenha influência direta na taxa de juros. Por quê? Porque se agora, no primeiro momento, essa influência poderia, baixando os juros, gerar um pouco mais de atividade econômica, pode ter certeza que 2 momentos para frente gera mais inflação e é pior para todo mundo. Joel, só um ponto que eu discordo de você. Não acho que o Campos Neto, acho que ele sim deu sinais de que ele simpatizava com o governo, ele vai votar de amarelo, mas isso não interfere no trabalho dele lá atrás. Interfere totalmente, Raquel. Se ele vai votar com a camiseta de um dos lados, isso é visto. Ele subiu a taxa de juros de 2% para 13,75%. Paulo Guedes criticou ele seguidas vezes por fazer alertas sobre os riscos fiscais da PEC do
efeitos precatórios. Quando a Gleisi Hoffmann veio no tweet dela público dizendo o Copom agora critica o governo, mas nunca criticou lá atrás. Não é verdade, tinham diversos alertas. Então, todos registrados pela imprensa. Perfeito. Acho que a gente está de acordo, Raquel. Ele, no exercício do seu trabalho de presidente do Banco Central, concordo. Ele tinha uma relação muito se manifestou próxima politicamente, com o Fábio Faria, esse é um problema. muito próxima com estava o no Ciro grupo dos ministros, estava discutindo. Estava próximo, mas não interferia no trabalho mas nem eu disse como, isso, Raquel, tudo como bem. Mas condução da autoridade monetária. Perfeito, mas nem eu disse isso, mas eu digo além. É preciso que ele mesmo, fora do exercício do seu trabalho, não seja visto como um partidário de um dos lados. Porque isso quebra a imagem. Não, o Banco Central é um trabalho muito de formação de imagem. Isso. É um trabalho de formação de imagem, de construção de imagem, que precisa, sim, cultivar uma imparcialidade. E que em alguns momentos ele pecou. E na ata do Copom de hoje, sim, é um sinal de trégua para o governo. Mas o Copom frisa muito que ele está trabalhando com a realidade. E ele coloca, se executado o pacote fiscal do ministro Fernando Haddad, teremos uma redução do déficit, talvez até um superávit, e aí temos uma mudança de expectativas. Ele coloca isso muito claramente. Clarissa, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Arena. O Campos Neto deu uma margem para a exploração política do PT ao ser flagrado em grupo de WhatsApp com os bolsonaristas. Parece que votou também com a camisa do Brasil, né, que era o uniforme que estava sendo usado pelos bolsonaristas também. Muito embora tenha elevado a taxa Selic durante o governo Bolsonaro, como está fazendo agora. Inclusive, a gente até comentou que é o mesmo patamar de 13,75%. Agora, os petistas também não poderiam estar mais focados em estabelecer a nova regra fiscal que substitui o teto de gás, fazer o ajuste fiscal, focar na reforma tributária, na reforma administrativa, quer dizer, fazer todo aquele dever de casa? Bom, primeira coisa que eu acho, gente, é o seguinte, a gente tem que lembrar que o Lula não é nenhum amador. Né? Então, a ideia de que ele saiu criticando o Banco Central, mas escapou e foi uma coisa de verborragia que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Lula está fazendo um joguinho de morde e assopra que tem um objetivo, na minha opinião, claramente político. Ele quer meio que mostrar quem manda ali, né? Porque é uma situação com a qual ele não está acostumado, trabalhar com a autonomia do Banco Central, uma situação que ele não está acostumado, ninguém está aqui no Brasil, é uma novidade no país e as instituições ali todas vão ter que se adequar. Só que, dito isso, eu acho que ele está dando um tiro no pé nessa questão política, porque quando um presidente da República compra uma briga com alguém, as pessoas param para prestar atenção em quem é essa pessoa. Então, automaticamente, Lula projeta Roberto Campos Neto como uma figura política, com expressão. Isso pode acabar criando um capital político muito maior para Roberto Campos Neto, que já é um perfil que agrada ali ao bolsonarismo e a setores da direita. Tem essa coisa de ter um histórico no mercado, tudo isso pode projetá-lo até para eleições futuras. Lula está lançando um candidato para 2026. Eu acho que Lula está lançando um candidato para competir com o seu ministro da Fazenda. A gente sabe que Fernando Haddad é o nome favorito, mais bem colocado, aí melhor colocado, para suceder Lula, né, caso ele não dispute a reeleição em 2026, por exemplo. E Roberto Campos Neto permanece no cargo por mais 2 anos. Então, essa vitrine está colocada. E Lula, eu acho que talvez se isso não tivesse na conta, ele quer mostrar que ele quer tentar forçar, puxar possivelmente o Banco Central para um diálogo que caminhe na direção que ele quer em relação à política monetária. E, em vez disso, ele pode estar criando um adversário aí para o seu sucessor ou para ele próprio na próxima eleição.